Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, 27º dia de live do livro Desperte o Seu Legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. E nesta data, neste dia, o tema é persevere em todas as circunstâncias. Nossa, quanto é difícil muitas vezes perseverar. Eu por muitas vezes já desisti no meio do caminho. Já parei alguns projetos, já parei vários objetivos que eu tinha, várias metas. Ao longo da minha vida eu já desisti de alguns, eu vou confessar para vocês aqui. Mas o que eu entendi, que não é só você descobrir os seus talentos, não é só você ser bom naquilo que Deus está te chamando para fazer. Mas é necessário perseverança, é necessário perseverar, mesmo diante de circunstâncias que às vezes apontam negativo. E eu já desisti muitas vezes de muitos objetivos, já desisti mesmo me sentindo preparado, mesmo sabendo que eu tenho talento para aquilo, mas ao longo da minha vida, por muitas vezes eu não perseverei. E quando você não persevera, você dificilmente você vai chegar na sua meta, no seu objetivo. Porque eu já conheci muitas pessoas talentosas, que sabem fazer, sabem se comunicar, sabem liderar, sabem gerar resultados. Muitas pessoas. Porém, só que com a falta da constância, da consistência, da persistência, da perseverança, essas pessoas elas deixam os seus talentos de lado. E aí elas não perseveram. E quando elas não perseveram, o resultado não vem. E quando o resultado não vem, elas desistem. E o fracasso está em a gente desistir. Então o que nós precisamos trabalhar no dia de hoje é sermos perseverantes em todas e qualquer situação. Qualquer circunstância que a gente viva, nós precisamos perseverar. Em Tiago 1,12, ele ensina o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aqui existe uma promessa. No livro eu sempre trago promessas que Deus nos deixou através da sua palavra. E aqui ele está dizendo: aquele que perseverar, ele vai receber a coroa da vida. Então já é certo, se você não parar no meio do caminho, se você não desistir no meio do caminho, você vai alcançar a coroa, porque Deus prometeu para aqueles que o amam. Então o convite é: persevere, independente da circunstância. Eu não sei qual é a fase de vida que você está passando, eu não sei qual é o desafio que você está passando, desafio profissional, desafio financeiro, desafio com pessoas, desafio de relacionamento, desafio emocional. Às vezes você está sendo conduzido pelas emoções e as suas emoções estão acabando com você e não estão te dando energia suficiente para você conseguir persistir ou perseverar. Mas persevere mesmo diante da dificuldade, porque existe uma palavra sobre aqueles que perseveram. Existe uma promessa para aqueles que continuam. Muitas vezes na vida eu já tive sensações de que parece que se fecha uma névoa e você não consegue enxergar o próximo passo dessa névoa. Você não consegue enxergar através desse tempo nebuloso. E essas circunstâncias, por muitas vezes, me tiraram a visão. Só que eu decidi andar pela fé. E mesmo que eu não consiga enxergar o próximo passo, mesmo que eu não consiga ver até o final, eu decidi perseverar, eu decidi continuar caminhando, porque eu sei que logo depois da neblina, se você já viajou numa estrada, somente descendo para o litoral, você vai pegar uma neblina em determinado momento, às vezes na manhã, ou à noite, sempre, ou num tempo que está mais chuvoso, sempre vai ter aquela neblina. Mas você percebe que depois que você passa aquele momento de turbulência, aquele momento onde você não consegue enxergar muito bem, depois que você passa, vai ter novamente o clarão, vai ter novamente a visão.
E é isso que acontece com a nossa vida. Às vezes nós queremos desistir, nós queremos parar aquilo que nós estamos fazendo por conta da névoa, por conta que eu não estou conseguindo enxergar o próximo passo, mas Deus nos convida e Ele diz o seguinte: continue dando os próximos passos. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja devagar, mas persevere, não pare. Mesmo que você esteja encontrando dificuldade naquilo que você está executando hoje, Deus nos convida, não pare. E eu quero te encorajar no dia de hoje. Persevere, independente da circunstância. A circunstância pode não ser favorável, a circunstância pode ser desafiadora, pode ser que você esteja sentindo pressão, pode ser que você não esteja conseguindo os resultados que você gostaria. Mas hoje eu quero te encorajar, continua caminhando, continua na direção da sua meta, não deixe sua meta de lado porque você não está enxergando o próximo passo. E a diferença é que aqueles que caminham com o Senhor, eles têm alguém para consultar, eles têm alguém que direciona, que endireita, que fala, olha, vai por aqui, continua firme. Deus, ele nos dá um espírito de coragem, um espírito de ânimo, porque tantas vezes eu também não acordei animado, sabendo que eu precisava fazer aquilo que meu coração não desejava. Só que eu pedia para Deus, e eu peço para Deus, Deus, me encoraja, mesmo que eu não tenha vontade de fazer, mesmo que essa circunstância ela não está sendo favorável para mim, mas me dê ânimo, me dê motivação, porque eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar caminhando. E uma coisa que eu acredito, o talento ele é importante. O talento, você descobrir o seu talento, aquilo que você faz com naturalidade, que você tem resultados, é importantíssimo. Só que se você não tem constância, de nada vale um grande talento. De nada vale você ser talentoso na comunicação se você não comunica com as pessoas. Não adianta você ter talento na liderança se você não lidera pessoas. Não adianta você ter talento de persuasão, ter talento de empreender se você não está fazendo isso. Se você não está perseverando nisso e você está parando no primeiro obstáculo. Então os talentos, eles potencializam quando você coloca constância, quando você coloca persistência. E persistir é diferente de insistir. Existe uma grande diferença aqui. A insistência é você fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Às vezes aquilo ali não está dando certo, você fica tentando, fazendo do mesmo jeitinho, do mesmo jeito. A perseverança é quando você faz até a mesma, você quer o mesmo objetivo, a mesma coisa, só que você está fazendo de formas diferentes, de maneiras diferentes. Por quê? Porque se você está dando soco em ponta de faca, para. Porque se você continuar insistindo naquilo, você vai machucar sua mão. Agora a diferença é como eu posso fazer diferente para eu conseguir o mesmo objetivo. Você tem uma meta, você tem um objetivo, eu não sei qual é o seu objetivo. Seu objetivo de crescer profissionalmente, seu objetivo de ter mais recursos, seu objetivo de empreender, seu objetivo de descobrir o seu propósito, qual é o seu objetivo? Você tem um objetivo, você tem uma meta. Aí se aquele caminho que você planejou não está dando certo, não desista da meta. Não desista daquilo que é o seu objetivo, que muitas vezes é o seu sonho. Não desista. Mas tente fazer de uma forma diferente. Você já tentou outras possibilidades? Você já tentou outros recursos? Você já tentou escutar alguém? Você já tentou fazer de uma forma diferente? Você já tentou buscar um vídeo, buscar um direcionamento, ler um livro, para você tentar fazer de formas diferentes? Porque às vezes fazendo do mesmo jeito é insistir naquilo que já não está dando certo. Então aquilo que não está dando certo, você precisa fazer de um jeito diferente. Isso é persistência. Isso você está persistindo. Isso você está agindo da forma certa. Em Gálatas tem um outro versículo bíblico que também nos diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Olha só. Pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos.
E sabe o que está dizendo aqui? Está falando, nós podemos usar no sentido literal. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Isso, fazer o bem para nós mesmos, fazer o bem para as outras pessoas, fazer o bem para a nossa família, fazer o bem nos ambientes que nós estamos. Nós podemos fazer isso de forma literal. Então eu quero fazer o bem. Mas, se a gente usar aqui também, se eu estou fazendo tudo da melhor forma, se eu estou fazendo o meu trabalho da melhor forma, se eu estou caminhando na jornada da minha vida e fazendo tudo muito bem, nós não podemos desanimar. Porque no tempo certo nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando. A lei da semeadura, ela não falha. Então tudo aquilo que você vai andando na estrada da vida, você vai deixando sementes para trás. Você vai plantando, e quando você planta o bem, você colhe o bem. Mas a palavra diz aqui, nós só vamos colher se nós não desanimarmos. Então, eu só vou colher, você só vai colher se a gente não desanimar, se a gente não parar no meio do caminho. E tantas vezes isso é a parte difícil, é a gente desistir no meio do caminho. A gente quer resultado sempre imediato, e se eu não tenho esse resultado imediato, eu já falo, isso aqui não é pra mim, isso aqui já não tá dando certo, eu já vou parar, eu já vou desistir. Ei, não pare. Não pare. A palavra diz assim, nós vamos colher no tempo oportuno, no tempo certo. Você vai colher. Eu quero já declarar sobre a sua vida, você vai colher no tempo certo. Tudo aquilo que você vem semeando ao longo da sua vida, você vai colher. A palavra é certa, você vai colher. E se você semeia o bem, se você semeia talento, se você semeia constância, se você semeia tudo que há de bom em você, você vai colher. Você vai colher tudo que é de bom que Deus tem para a sua vida. Então assim, só que não busque somente o resultado imediato. Às vezes o resultado ele é um médio e longo prazo. Só que a palavra é certa, se eu não desanimar, se eu não parar no meio do caminho, eu vou colher. E a grande diferença é entre perseverar e desistir. Eu quero te encorajar hoje, não desista, não desista, porque a cada passo que você dá, você se aproxima mais do seu propósito. Você se aproxima mais do propósito que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Aquilo que Deus sonha para você. Não desista, persevere, persevere. E sabe de uma coisa? Quando a gente persevera, eu escrevi aqui também no livro, que às vezes as dificuldades, as dores, elas são temporárias. Elas são temporárias. Mas o caráter que forja na gente durante essas lutas, a vida é uma luta. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas a vida é uma batalha, a vida é uma luta. E nós precisamos olhar ela com uma beleza nos olhos. Nós precisamos olhar e falar assim, e agradecer, Deus, obrigado por essas lutas que o Senhor tem colocado diante da minha vida, porque esses desafios de hoje vão se tornar vitórias no dia de amanhã. Essas batalhas que eu tenho enfrentado hoje vão me tornar uma pessoa melhor para o dia de amanhã, vão me ensinar algo. Aí a pergunta é, o que eu tenho que aprender com tudo isso, que às vezes eu passo? O que eu tenho que aprender? Só que não desista, continue caminhando, continue perseverando e traga Deus para o seu dia a dia, traga Deus para a sua dificuldade, traga Deus e fala, Deus, qual é o melhor caminho que eu preciso caminhar? Como eu preciso perseverar? Como eu preciso fazer de uma forma diferente para que eu consiga ter um resultado diferente? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer para Deus, mas com um coração perseverante, com um coração falando assim, eu não vou desistir, eu não vou parar no meio do caminho. O nosso coração já precisa já tá certo disso.
nós não vamos desistir. Eu vou continuar perseverando, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. A nossa vida, ela não pode ser guiada por circunstâncias. Sabe por quê? Porque se tá sol, tá tudo bem. Se tá chovendo, não tá. Se eu tô feliz, tá tudo bem. Mas se um dia que eu não estou, que eu estou sentindo a pressão, aí eu já quero desistir. As circunstâncias da vida, elas vão aparecer diante de nós. Então nós não podemos caminhar por circunstâncias, porque as circunstâncias elas vão mudar. E se às vezes a circunstância da vida bater forte, eu vou querer desistir. Mas você deve caminhar olhando primeiro, tá? Escuta isso aqui. Primeiro, entendendo o propósito que Deus tem para sua vida. O que Deus quer te ensinar com essa circunstância, com esse momento, com essa fase da sua vida. E segundo, continuar caminhando por aquilo que você acredita, por aquilo que você sonha, pela meta que você criou, pelo objetivo que está aí no teu coração, por aquilo que Deus te mostrou. Nós devemos caminhar por isso. E é isso que deve nos motivar todos os dias, e não apenas as circunstâncias, porque as circunstâncias elas vão mudar. Hoje você pode estar vivendo uma fase, amanhã você pode estar vivendo outra. E se a gente flutua, e o nosso ânimo está, e a nossa motivação está nas circunstâncias, dificilmente a gente vai conseguir manter uma frequência alta. Mas quando eu estou guiado pelos meus objetivos, pelos meus planos, pelas minhas metas, eu sei onde eu quero chegar. Então eu caminho pela fé, não por aquilo que eu vejo. Você precisa caminhar pela sua fé, por aquilo que você acredita, não somente por aquilo que você vê. Porque há momentos na vida, como eu disse aqui, que há momentos na vida que vai ter uma névoa na sua frente e você não vai enxergar. E se você só caminha por aquilo que você está vendo, você vai querer paralisar, você vai querer ficar paralisado, você vai querer parar. Então, se você caminha pela fé, por aquilo que Deus está falando a seu respeito, aquilo que Deus prometeu a seu respeito, Ele promete várias vezes, não desanimemos, porque você vai colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem no tempo certo. Só que nós não podemos nos desanimar. Nós não podemos desanimar. E esse é o convite para o dia de hoje. Transforme a perseverança dos desafios que você está enfrentando hoje. Os desafios, a perseverança, ela vai transformar os desafios em vitórias. Eu não sei se você está enfrentando algum tipo de desafio, mas eu entendi que o desafio que eu enfrento hoje, ele vai virar uma credencial para o dia de amanhã. Ele vai virar uma vitória no dia de amanhã. E eu não vou parar diante da circunstância. E eu queria só compartilhar uma frase que tem aqui no livro também. Eu sempre coloco uma frase no final que diz assim: a perseverança abre caminhos onde a visão não alcança. Olha que lindo isso. A perseverança abre caminhos aonde a visão não alcança. Isso aqui é poderoso, porque quando eu estou perseverando, eu estou caminhando pela fé. Eu estou caminhando pela fé, porque pode ser que a minha visão não alcance, mas se eu acredito num Deus que cuida, protege, que me guarda, que tem o melhor para a minha vida, se eu creio em tudo isso, eu vou caminhar pela fé. Eu vou caminhar pela fé. E sabe de uma coisa? O convite também para hoje é você imaginar quais foram as fases difíceis que você passou na sua vida. Faça como se fosse uma linha do tempo. Uma linha do tempo. E você vai lembrar desses momentos difíceis que você já passou. E os momentos que você perseverou, você vai perceber que você ultrapassou esses limites. Ultrapassou aquilo que você achou o seguinte: nossa, aqui eu pensei que era o meu limite. E quando você perseverou e continuou firme com a sua fé inabalável,
você continuou e superou aquele desafio. Então a receita é: continue caminhando, mesmo diante do desafio, mesmo diante da circunstância, mesmo parecendo tudo desfavorável. Continue caminhando pela fé. Vamos fazer uma oração para entregar o dia de hoje e pedir para que Deus nos dê essa perseverança e essa fé, para que a gente continue caminhando debaixo da bênção dele. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor nos escuta, eu sei que o Senhor nos vê também, Senhor. Eu quero entregar, Pai, nessa manhã, as nossas vidas, entregar, Senhor, o meu coração, entregar tudo que pode ser que esteja deixando, Senhor, o meu coração aflito, Pai. E eu quero dizer que eu quero continuar, Senhor, caminhando, mesmo diante desse desafio, mesmo diante, Senhor, daquilo que eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel, mesmo diante dessa dificuldade, Senhor, que eu estou enfrentando hoje. Eu quero continuar, Senhor, caminhando, porque eu creio que o Senhor é um Deus que restaura, que eu creio que o Senhor é um Deus que cura, eu creio que o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus de milagres, Senhor. Então eu quero continuar caminhando, Pai. Eu quero continuar na direção que o Senhor me mostrou. Eu não quero viver, Senhor, por aquilo que eu estou sentindo. Eu não quero viver, Senhor, somente por aquilo que eu estou vendo na minha frente. Mas eu quero viver, Senhor, pela fé, por aquilo que o Senhor tem reservado para mim. E eu sei que o Senhor tem um propósito muito grande para a minha vida. Eu sei que o Senhor deseja algo muito valioso para mim. Que eu faça o bem e que eu semeie o bem, para que no tempo oportuno, no tempo certo, eu colha todas essas sementes que estão sendo lançadas ao longo da minha vida. Então, que eu continue perseverando, que eu seja firme, que eu seja forte, que eu seja corajoso e que eu continue, Senhor, olhando somente para Ti, porque é o Senhor que me dá força, me dá coragem, me dá a ousadia e me dá, Senhor, o ânimo para continuar perseverando, mesmo quando tudo parece contrário. Eu quero Te louvar, Te agradecer e dizer que nós Te adoramos, Senhor. Nós bendizemos, porque nós cremos num Deus poderoso que pode transformar a minha vida e a vida de todos ao meu redor. Então eu quero Te louvar, Te agradecer e pedir a Sua bênção no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Se você lembra de alguém que precisa ouvir sobre isso, alguém que você entendeu, nossa, essa pessoa ela está desistindo e ela tem um grande talento, compartilha também. Eu vou deixar essa live salva. Compartilhe com essa pessoa essa live. Fale para essa pessoa, fala assim, assista isso aqui, não desista, continue perseverança, porque depois da névoa, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Deus tem algo grandioso para você. Deus tem algo grandioso para a sua casa, para a sua família. E eu quero te encorajar no dia de hoje. Viva com fé, com coragem e com propósito. E peça para que Deus dê clareza para você do propósito maior que Ele tem para a sua vida. Eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas para você. Que Deus te abençoe e que tenha um ótimo dia. Fiquem com Deus. A gente vai se vendo por aqui.